26 de janeiro de 2020, a Associação de Futebol de Évora escrevia em Castelo Branco uma das mais belas páginas dos seus ricos 94 anos de história. Um feito notável alcançado pela principal seleção da Associação de Futebol de Évora com a vitória na Taça das Regiões, depois de um percurso imaculado e fantástico que começou a ser preparado há 6 anos, mas que ganhou contornos de realidade a 5 de dezembro de 2018, a quando do primeiro treino preparatório desta edição. Isto vinha sendo preparado já há 6 anos atrás. Neste projeto, na nossa primeira conversa com o grupo, onde estava o staff todo, recordo-me perfeitamente que o nosso professor Jorge Vicente, com aquela audácia que lhe é característica, do nada, e diz: pessoal, estamos aqui para ganhar isto. Não é porque tínhamos a fase zonal. Estamos aqui para ser campeões nacionais. A gente não está aqui só para vir participar, é para sermos campeões nacionais. E eu e a minha equipa técnica, nós, mas gostámos. Eu coloquei como um objetivo muito simples, que era conseguirmos vencer este troféu. Primeiro porque a Associação também nunca tinha conseguido, em segundo porque a Associação já vinha com um trabalho contínuo de alguns anos e que tinha quase chegado às competições à parte nacional, e o que acontece é que só fazia sentido este projeto e a direção empenhar-se tanto se houvesse uma perspectiva também do resultado. Uma página escrita a letras de ouro, fruto do esforço e trabalho de muita gente. Todos vestiram a mesma camisola, sentiram a identidade de um distrito e a força de uma família. De facto, e para ser escrita, muito se trabalhou para isso. Trabalhou-se porque, de facto, temos uma grande equipa técnica, temos muitos e bons jogadores no distrito, e isso deve-se também aos clubes que, portanto, têm trabalhado com a associação, e todos em conjunto conseguimos, portanto, formar uma grande equipa, porque, de facto, isto era uma equipa, tanto seja jogadores, como treinadores, como diretores, portanto, toda a gente trabalhou com um pensamento final: ganhar. Estes jogadores, o maior elogio que lhes posso fazer é porque, infelizmente, veio esta situação da pandemia, porque nós, se nos voltássemos a juntar em setembro, eles iam a um espaço que já consideravam deles. E isto é o maior elogio que posso fazer a este grupo que juntámos. Eles vestiram a camisola de todos os clubes, vestindo a camisola da associação, e foram um grupo fantástico. As seleções jovens já têm identidade. A seleção sénior não tinha identidade. E estes rapazes que estão aqui por detrás contribuíram para que amanhã quem venha a este espaço sénior já sinta identidade. Eu acho que a chave foi mesmo essa união, porque é verdade que nós trabalhámos, o papel de todo o staff da associação foi criar as condições ótimas, necessárias para que os jogadores pudessem evoluir, e foi o que aconteceu. Trabalhámos de uma forma organizada, toda a gente, todo o staff, desde a direção até à parte técnica. Trabalhámos, os jogadores sentiram essa organização, e eles efetivamente sentiram essa organização e sentiram esse sentimento de pertença, porque isso resultou num sentimento de pertença muito grande, que provocou uma união entre eles muito forte, e que assimilaram claramente o objetivo, que seria vencer esta taça. Com o decorrer da fase zonal e das viagens e de estarmos juntos nos treinos e de tudo, vi logo que era uma equipa muito forte, tanto tecnicamente como psicologicamente, companheiros uns dos outros, sempre com aquela disposição do querer ganhar. Ali não havia miúdos de 18 anos, nem miúdos de 34 anos, aquilo era tudo da mesma idade, todos a lutar no mesmo sentido. Mas esta vitória teve um gosto mais especial que o próprio resultado dentro do campo. Foram
uma sequência de momentos que foram marcando e solidificando o processo. Porque, repara, no dia do primeiro, tivemos contingências ali na parte inicial dos treinos. No dia do primeiro jogo contra o Algarve, com aquela intempérie que estava, não sei se vocês se recordam, tivemos um acidente com um carro capotado com 2 jogadores. E esses 2 jogadores, quando chegaram, felizmente foi o carro, mas eles vinham com um grande susto, e quando foram abordados eles disseram, não, a gente está aqui é para jogar. Eu acho que a equipa técnica deve ser uma coisa em que a gente aposta e deve preservar ao longo das épocas. Sabe perfeitamente, porque eles conhecem a fundo todos os jogadores do distrito e, portanto, conseguem chegar a uma seleção que nos vai representar condignamente e não, portanto, uma seleção que é feita à pressa, na maioria das vezes com muitos brasileiros, e isto ainda teve um sabor muito melhor, porque nós, na nossa seleção, não tivemos nenhum jogador com cartão de cidadão sem ser cartão de cidadão português. E isso é muito importante, o que não aconteceu com nenhuma outra das seleções que disputou este UEFA Regiões. Não só estes jogadores estão de parabéns, como todos os jogadores do distrito estão de parabéns, porque estes foram representar um grupo de 700 selecionáveis que podiam estar em condições, face aos regulamentos, podiam estar em condições de ir a esta seleção. Nós optámos por aquele grupo, o grupo da primeira e da segunda fase, porque o grupo foi mais alargado do que aqueles que estiveram só intervenientes na segunda fase. Foi o grupo todo, e acho que o grupo todo merece esse destaque positivo. Mas para chegar à fase nacional, a AF teve de disputar uma fase zonal que a própria organizou entre 20 e 22 de dezembro de 2019 e cujos jogos da nossa seleção tiveram transmissão direta por parte da AF TV. Évora venceu Algarve por 2-0 no estádio Sanches de Miranda a 20 de dezembro de 2019 e Beja por 3-1 no Campo Estrela a 21 de dezembro. Garantido o apuramento inédito para a fase nacional, percebia-se nas palavras de jogadores, equipa técnica e do próprio presidente da Associação de Futebol de Évora que havia ali mais do que uma equipa e que a ambição de chegar ao título era mesmo real. Mas o fundamental para mim desta equipa é o grupo que nós temos. Cada um joga em seu lado, durante a época cada um defende as suas cores, mas somos amigos uns dos outros, conhecemos-nos há muito tempo. E isso, aliado à qualidade de cada um, faz com que tenhamos uma grande equipa. O que prevaleceu aqui foi a união e o grupo que nós temos, porque não precisamos de jogar todos no mesmo clube. Basta conhecer-nos e esta amizade que nós temos é impensável. Um compromisso muito importante. Exatamente. Como você disse, os golos foram festejados como se fosse numa equipa normal. Eu, quando gravei a mensagem, disse que esta seleção era para ganhar e ganhou. Porque uma seleção como esta, que não foi feita em 2 dias, esta seleção já leva 4 anos de trabalho e esses 4 anos, portanto, originou que isto formasse um grupo coeso e, portanto, a união entre os jogadores, treinadores e dirigentes originou que, de facto, tivéssemos uma grande seleção e temos uma seleção para discutir, portanto, o primeiro lugar do torneio das regiões. Jogasse quem jogasse, esta vitória vai para o excelente espírito de grupo. Na fase nacional, disputada em Castelo Branco, Évora ficou no grupo 2 e empatou com a seleção anfitriã a 1-1 no jogo de abertura, ficando obrigada a vencer a grande favorita Lisboa no segundo jogo, para não abandonar desde logo a prova. Uma tarefa difícil, mas não impossível, para uma família unida e comprometida. No tal jogo contra Lisboa, alguns já passou, isto fica um bocadinho fora do contexto, fica um bocadinho fora do tempo, mas estamos a assinalar uma efeméride, né? Alguns jogadores, eu lembro-me que no antes do jogo eu tive um feeling e eu disse-lhes a eles, pessoal, isto não vai acabar aqui hoje, porque nós vinhamos com um empate. E só que empatássemos com Lisboa, nós vinhamos embora para Évora, já não ficávamos lá para sábado. E sei que lhes disse no balneário, isto não vai terminar aqui hoje para nós vamos continuar aqui. E ganhando a Lisboa, nós passámos logo a ser praticamente considerados
os candidatos ou os mais favoritos. Esse jogo foi muito importante porque, de facto, o que aconteceu foi, antes do jogo, o treinador e o diretor da seleção de Lisboa falavam que não sabiam bem se o jogo da final era às 13 ou às 3 da tarde. E, portanto, eu senti-me ali um bocado apertado com isso. E antes do jogo fui ao balneário e disse aos jogadores: meus senhores, hoje é o dia de vocês fazerem história aqui. Hoje vocês têm que vencer Lisboa, custe o que custar. Na realidade, quando acabou o jogo, disse ao diretor da Associação de Lisboa: olha, escolhe um bom sofá, porque afinal é às 13 horas, pá, não te esqueças de ver a equipa de Évora na final. Aqui na Associação temos uma coisa que é a tranquilidade. E desde o Presidente estivemos sempre tranquilos naquilo que estávamos a fazer, no nosso foco, no trabalho que tínhamos de fazer. A equipa técnica também passou uma tranquilidade muito grande aos jogadores. Os jogadores fizeram o resto, jogaram e tiveram um espírito solidário fantástico, acabaram por atingir os objetivos, quase que diria de uma forma tranquila, sabendo de antemão que o jogo contra Lisboa era decisivo, porque tínhamos que conseguir ganhar Lisboa para atingir a final. Mas mesmo depois de termos ganho a Lisboa e no dia de espera que tivemos, à espera que os outros resultados nos ditassem a presença na final, foi vivido com tranquilidade, com serenidade, principalmente quem sabe que fez aquilo que tinha que fazer. Évora venceu Lisboa por 2-1 e apurou-se para a final com Viana do Castelo, vencedora do Grupo 1. Jogo muito equilibrado e disputado, mas nenhuma das equipas conseguiu marcar durante os 90 mais 30 minutos do prolongamento, pelo que a final teve de ser decidida nas grandes penalidades. Havia um sentimento de dever cumprido e nas finais tudo pode acontecer. E eu já tinha visto também jogar a equipa de Viana e sabia que podia também calhar para o nosso lado. Acima de tudo, fomos muito tranquilos, nada ansiosos, nada pressionantes no grupo, e depois aquele grupo de jogadores, eles foram uma família naqueles 4 dias, não houve um mal-estar, ou por um atraso, ou porque o pequeno almoço era assim, ou porque o jantar era assado, ou porque às horas que era para estar correu, não houve um reparo. Foi um grupo adulto. Fomos com os pés bem assentes no chão, eu estive sempre ali em ligação com eles. Eles nunca foram sempre muito humildes, aí é que vai também a nossa vitória, porque eles foram sempre muito humildes. A gente esteve mesmo ali perto de já sermos campeões e nunca ninguém começou a festejar antes do tempo. E esse foi uma situação muito importante para nós, para eles, para os jogadores e para o conjunto, treinadores, direção, tudo a remar nesse sentido, com humildade, e o jogo cada jogo era uma final, e assim fomos com esta mentalidade para vencermos. O momento decisivo da grande penalidade, portanto, eu estava na bancada com o diretor da Federação Portuguesa de Futebol, e a determinado momento, quando o Pedro Vermelho foi marcar o penalti, que falhou, ele ia a deslocar-se para lá e o diretor da Federação diz-me assim: este tem cara que vai falhar o penalti. Digo assim: este nunca falhou um penalti, não é hoje que vai falhar. Azar do caraças, falhou o penalti. Mas felizmente tivemos outros que marcaram e tivemos um guarda-redes que defendeu. Por isso, muito intensos, porque nós sentimos que é ali que nós podemos conseguir coisas grandes e elevar o nome da associação. E nesta casa, quem cá está tem um objetivo, que é trabalhar para o futebol distrital. E nós sentíamos que, ganhando aquele jogo, era
uma boa montra para o nosso futebol distrital. E a prova disso é que ganhamos o jogo e o nosso futebol distrital ficou claramente valorizado, com os jogadores que jogam aqui nos nossos campeonatos e que, com muito orgulho nosso, todos têm um percurso uns de menos, outros de mais anos, mas todos têm um percurso no nosso futebol distrital e muito nos orgulha eles terem conseguido esse feito. Nós, portanto, depois chegámos aos penaltis, acho que fizemos um jogo de igual para igual e a equipa tem que também dar os parabéns à equipa de Viana do Castelo, porque se bateu dignamente, portanto, foi com honra, eles devem estar honrados por terem, portanto, perdido connosco, porque de facto nós no final fomos dos melhores, mas eles tudo fizeram também para ganhar esta final. Daí, portanto, os parabéns também à equipa de Viana do Castelo, porque merece, porque foram corretos e uns dignos, portanto, vencidos. E como se viveram estes momentos dentro do campo? Como foram escolhidos os jogadores para baterem as grandes penalidades decisivas? Fui eu que o escolhi, disse, olha, às vezes nós pomos ali à consideração, pode haver muita coisa. Eu disse, olha, vou escolher os jogadores, alguém que não se sinta tranquilo ou tenha algum problema, também com a maior das naturalidades diz que não está capaz. Eu disse, olha, o primeiro penalti acho que foi o Carapinha, o segundo o José Quito, que era um jogador que eu conhecia, que marcava também bem. Depois o terceiro era o Vasco, do Atlético de Reguengos. O quarto foi o Pedro Amendoeira e o quinto foi o André Matos. O Vasco levantou o dedo e disse, mister, eu não me sinto muito tranquilo. E eu disse, não tem problema. Eu disse, rolo, anda cá, vais tu marcar. Já estava contente de ser chamado. Os minutos que joguei já foram para mim um sonho. Para ser sincero, não estava muito à espera de ser chamado para bater a grande penalidade por ser um dos mais novos. Mas também sabia que os mistérios normalmente também sabem o que se passa nos jogos que nós fazemos no campeonato, e como eu também vinha a ser uns habituais marcadores por onde tinha passado, no ano anterior no Montrigo tinha feito 6 ou 7, nesse ano pelo Portelo, no jogo mesmo no fim de semana anterior, tínhamos ganho em Montrigo num derby com ele, fazer um penalti aos 93 minutos, também tinha um bocadinho de confiança de poder ser chamado para bater, e quando o mister disse o meu nome, disse que sim, com toda a confiança de podia ajudar. E ali senti alguns... Era o mais jovem, mas eu conheço, porque ele andou comigo no processo do Lopes da Silva, e eu conheço a capacidade dele na bola parada e reconheço-lhe muito valor na bola parada. E eu ali, ele não estava à espera. Eu disse, João, anda, vais tu marcar aqui no lugar do Vasco. E ele, de forma muito tranquila, como se nada fosse, chegou-se à malta aqui a marcar. Mas eu senti de alguns colegas, assim, de malta mais velho, pá. Nós tentamos ir sempre com o máximo de confiança, né? Apesar de ser um momento decisivo, completamente fazia-se história, mas nós tentamos ir o máximo confiantes possíveis, porque também quanto mais confiantes nós mostrarmos, se calhar mais inseguro fica o guarda-redes, e depois a tranquilidade como eu vou para ser sincero, costumo ir sempre assim, depois é olhar, aguentar, vir também por onde o guarda-redes pode ir e depois, olha, meter a bola com confiança dentro da baliza, mas acima de tudo confiança que temos capacidade e qualidade para chegar lá e meter a bola dentro da baliza. E pronto, olha, tinha que correr bem, sabíamos também que tínhamos um guarda-redes extraordinário nos penaltis, a malta mesmo, os companheiros diziam, malta não se preocupe, o Brás apanha 2. No mínimo o Nuno vai apanhar 2 penaltis. Pronto, e tivemos sorte. Uns dizem que quando ganham é competência, os outros quando perdem é lotaria. Olha, é o que quiserem, ela está aqui. Évora sagrou-se vencedora da Taça das Regiões ao bater Viana do Castelo nas grandes penalidades. Depois rebentou a festa de um feito inédito que merecia ser comemorado por todos. Foi soberba, mas eu tenho que fazer aqui um elogio aos jogadores sempre. Na parte final, lá no jogo, fiz em direto, e assim que o jogo acabou, para todos os clubes do nosso distrito. Nem nos meus sonhos eu
pensava que um dia pudesse viver aqui este momento. Mas como disse na antevisão, vai direitinho para os clubes, porque as seleções só têm a razão de existir se houver clubes, e há muito trabalho nos clubes, e vai um grande reconhecimento por tudo o que é feito no nosso distrito, às vezes com muitas dificuldades das pessoas que ali trabalham, e nós somos uns privilegiados porque depois vamos aos clubes e vamos buscar aqueles que achamos que têm mais características e especificidades para o torneio. Deu-me muito orgulho, satisfação, prazer ver jogadores aqui do nosso distrito comentarem e dizer assim, pá, senti-me jogador de futebol. Tive aqui 4 dias, pá, fiz vida de jogador de futebol. Não falhou nada, todo o apoio que tivemos foi de excelência. O staff da associação não nos deixou falhar nadinha, nós não nos preocupámos, só nos preocupámos com o jogo, único e exclusivamente com o jogo. Mas tivemos um jogador extra que fez uma parte de uma aba do staff e da equipa técnica que fez um trabalho fantástico junto dos jogadores, que ele foi um autêntico 12º jogador em todos os jogos, que até acabou lesionado, porque quando acabou os penaltis ele saiu a correr do banco e fez uma ruptura. Só as imagens é que descrevem. Eu posso afirmar que hoje em dia ainda tenho uma ruptura do pique que dei para festejar no gol da vitória. Nunca mais fui ao massagista, de vez em quando ainda tenho aqui o niquezinho. Só aí se vê o sentido que nós tivemos quando ganhámos aquilo. Foi uma loucura. Foi mesmo. Nunca pensámos nisto, acreditámos sempre. Nunca pensámos nisto, sonhámos e conseguimos. Quase todos os dias sinto aqui este toquezinho na perna e penso nesse dia, valeu a pena esta lesão. O Juari teve uma grande cota-parte de responsabilidade no êxito logo na fase zonal, porque ele tentou unir as tropas, criou uma empatia muito boa com os jogadores, e depois lá durante os 4 dias ele era mais um dos deles e andava sempre e a fomentar o bom ambiente dos rapazes, do que propriamente às vezes até com a equipa técnica. Estive sempre junto com eles, era o elo que tinha a ligação mais entre jogadores e treinadores. Porque tenho também aquele espírito ainda de jogador, chego mais facilmente perto deles e acho que isso contribuiu muito para a nossa vitória. Eles podem testemunhar isso, partilhámos ali grandes momentos juntos e tudo a lutar para o mesmo lado. Não vi ninguém zangado, não vi, sempre tudo a puxar para o mesmo lado, e quando assim é, as coisas acontecem. No dia anterior à noite, estávamos no hotel e eu virei-me para o Joari e disse assim: estou aqui há 3 dias, nem uma cerveja tu pagas ao presidente. E o Joari disse assim: não, eu vou já buscar uma cerveja para si. Disse: já, não sei o quê. E portanto o Joari foi buscar uma cerveja para mim. E estava ao pé de mim o Carapinha. E o Carapinha virou-se para mim e disse-me: ouça, eu tenho tanta vontade de beber uma cerveja como você, mas eu amanhã quero ser campeão nacional e, portanto, hoje não bebo cerveja nenhuma. Mas você, amanhã, quando eu for campeão nacional, eu quero ir a beber cerveja desde Évora, desde Castelo Branco até Évora. E foi, portanto, o que fiz, né? Porque eles depois, no final, assim: presidente, não se esqueça que a gente somos campeões. Você prometeu, portanto, confira. E, de facto, portanto, o que a gente fez foi, fomos ao supermercado, depois não havia gelo do supermercado, portanto, lá conseguimos no hotel arranjar gelo, meter as cervejas em gelo, e eles vieram todo o caminho bebendo cervejas até Évora. Epá, depois, a partir daí, acabou-se a organização. A organização
terminou precisamente quando acabou o jogo, porque depois reconheço que foi a desorganização total. Tivemos inclusive um dirigente lesionado. Foi muito duro, porque reconheço que o papel do diretor técnico e do presidente a partir dali se esfumou claramente, porque já não conseguimos controlar mais nada, mas foram momentos de muita felicidade, porque sentimos mesmo que era uma coisa de grupo, era uma coisa sentida. E quando as coisas são sentidas tem muito mais gosto. Foi toda a envolvência, foi todo o esforço que a associação fez, culminou com aquela vitória. Podemos não o conseguir no próximo ano, ou daqui a 2 anos, ou daqui a 3 anos, mas sentimos que este foi um momento muito importante para a associação. Outros momentos virão com outros objetivos, mas este certamente foi um momento que fica para a história da associação, e claramente foi um momento que eu costumo dizer, foi perfeito até nós ganharmos aquilo, e depois foi em perfeição total, porque os jogadores a seguir foi uma festa brutal. Vocês, ao serem felizes neste momento, fizeram felizes com um distrito inteiro. Obrigado pelo que fizeram. A família do futebol distrital iborense comemorava um título inédito alcançado por todos. No fim de semana seguinte, todos os nossos clubes e equipas de arbitragem envergaram a camisola de campeões nacionais, porque de facto todos o foram. O distrito estava de parabéns. A Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central e a Câmara Municipal de Évora receberam a comitiva da Associação de Futebol de Évora, onde foram trocadas recordações e foi apresentado o troféu conquistado em Castelo Branco. Nós temos aqui um lema, que é crescemos juntos. Toda a gente não é demais para nos apoiar. E todos em conjunto acho que podemos fazer mais feitos marcantes como fizemos este. Por isso, nós temos o reconhecimento daquilo que as câmaras municipais nos têm feito, de nos apoiar, portanto, com infraestruturas, sempre que nós necessitamos, a associação precisa de qualquer coisa, seja em Câmara for, sempre tiveram, portanto, a dignidade de nos apoiar e de, portanto, fazer com que nós nos sentimos felizes para fazermos as galas pelo distrito fora, como também, portanto, fazer finais de distritais, onde quer que seja, portanto, e isto a associação tem que ter um reconhecimento perante as nossas câmaras municipais. Foi uma coisa que nos engrandeceu e que, como nós costumamos dizer, nós só podemos crescer se estivermos todos envolvidos. A única forma de crescer é essa que eu conheço, não conheço crescer com divisão. E precisamos de todos, precisamos de todas estas entidades do nosso lado, e esse reconhecimento foi bom. E foi bom principalmente também para os jogadores, porque os jogadores se calhar nunca pensaram que o seu reconhecimento daquilo que fizeram numa parte esportiva levasse a este reconhecimento social, neste caso por parte destas entidades. Mas depois a pandemia alastrou-se e tomou conta do país e do mundo. E os sorrisos rapidamente deixaram os nossos rostos. A fase intermédia europeia da UEFA Regions Cup foi cancelada e a Associação de Futebol de Évora não pôde representar o nosso país na Roménia, e os nossos jogadores não puderam envergar as cores nacionais e com elas ouvirem o hino nacional. Há dois sentimentos quando falamos de regiões. Um é da alegria toda que tivemos e do feito que conseguimos, mas logo a seguir vem um de tristeza.
porque entretanto aconteceu a situação da pandemia. Uma coisa que era tão difícil de alcançar, e quando nós conseguimos alcançar e quando ia premiar grande parte dos jogadores, mas acima de tudo ia premiar de certeza ao distrito e todos os agentes do distrito de Évora, não pudemos em setembro ir à Roménia, e com o nosso Jorge a dizer que não era para ficar pela Roménia, era para continuar, eu já acredito que a gente podia ir à fase final depois em junho. Com isto tudo, é o que digo, sempre que falamos em equipe, na nossa equipa técnica, de algo relacionado com regiões, vem sempre a tristeza de esta paragem abrupta e de nos tirarem a possibilidade de pelo menos ter uma experiência única, que era jogar numa prova organizada pela UEFA, representar Portugal, jogar com as camisolas da seleção portuguesa, ouvir o hino, íamos nos sentir outra vez jogadores, treinadores, mas pronto, olha, já tínhamos a Xuxa e ela foi-nos tirada, mas esta nossa tristeza comparada com a tristeza que na vida real vai com montes de famílias, era preferível continuarmos nós a ter a nossa tristeza e as pessoas que passam neste momento por dificuldades não passarem. Só tenho pena do problema da pandemia em que a gente estamos, porque queria fazer uma festa condigna daquilo que eles alcançaram, porque é um momento histórico e a associação deve muito a estes brilhosos jogadores e, como tal, devemos, portanto, fazer uma festa para os honrar. Tenho uma lembrança para lhe dar, quero dar-lhe essa lembrança, mas infelizmente, portanto, a pandemia não me deixa arranjar uma altura digna de os homenagear da forma que eles merecem ser homenageados. Temos muita pena também não ter acontecido o Covid e não termos participado na fase internacional, que seria na participação na fase de grupos, para conseguirmos ir mais longe. Que eras um dos que acreditava e apostava muito forte nesse título europeu. Sim, mas não é por arrogância, nem por... Eu acho que nós devemos trabalhar para objetivos grandes. Como eu costumo dizer, pequenos já somos, não é? Só nos resta um objetivo, é trabalhar por coisas grandes. Acho que se mesmo não atingíssemos, não era nada de outro mundo, mas claramente assumimos no staff, não é o diretor técnico, assumimos naturalmente a ambição de fazer jogo a jogo, fazer melhor, e iríamos estar, e já estávamos a trabalhar no sentido de preparar e darmos todas as condições necessárias à nossa equipa para que chegasse à Roménia e conseguisse a qualificação para a fase final. Um ano depois, ficam as saudades e a recordação de momentos inolvidáveis que marcarão para sempre a história de cada um dos intervenientes da comitiva que representou o nosso distrito em Castelo Branco entre 23 e 26 de janeiro de 2020. Uma história agora mais rica, escrita a letras de ouro no livro da Associação de Futebol de Évora, com 94 anos e que caminha para um centenário glorioso, ainda com páginas onde serão escritas outras histórias que nos farão chorar de alegria e de saudade. Neste momento, ter pena, não poder estar com eles, a viver este ano, porque este momento era muito importante, festejar o primeiro aniversário desta vitória, assim como não termos ido representar Portugal na Europa, porque penso que tinha uma grande equipa para fazer mais um currículo brilhante na Europa.